propósito da Powerlite é a prancha oferecer alta performance. Não existe, para mim, um propósito maior do que esse. Então, Exato. o propósito maior não é a estética da prancha, não é a estética da marca, não é a quantidade de dinheiro que se levanta mensalmente ou anualmente. A grande proposta desde o início foi performance dentro d'água. E se você me perguntar hoje, Guga, qual é, tirando, claro, família, né, filhos, Deus e coisas assim mais pessoais, se você me perguntar qual é a coisa mais importante da sua vida, a coisa mais importante da minha vida é a minha performance no surf. Não é nem o quantas pranchas eu vendo por mês ou qualquer coisa. Não, é se eu acerto o aéreo rodando ou não. Se eu pego um tubo realmente grande, fundo e ando no foamball e saio no bafo ou não. É isso que me move. Então, quando a Powerlite existe, ela existe para oferecer isso para o surfista, para oferecer performance. Quando eu falo de performance, cada um no seu nível, naturalmente. Então, qual é a performance que a gente quer oferecer para um iniciante? É uma boa performance de entrada na onda, uma boa performance para chegar na parede, para ter velocidade, para acompanhar a onda. Quando a gente fala de um surfista avançado, essa performance vai estar relacionada ao uso da borda da prancha, a uma manobra aérea, a ter velocidade, né, a conseguir ser vertical nos ataques. Então, o objetivo da Powerlite é a performance. Por isso, a gente trabalhou desde o início para construir uma prancha que pudesse ser leve, porque a leveza aumenta a performance, que não quebrasse por ser leve, porque se a prancha quebra, ali tu perde performance, naturalmente. Tu tá com uma prancha boa no pé, ela é leve, tá acertando as manobras, tá evoluindo, ela quebra. Ali tu tem uma ruptura no teu processo de evolução. Eu lembro quando não existia Powerlite e eu já queria pranchas leves, porque sempre fui um aerialista e um surfista que gostava de manobras aéreas e acrobáticas. Então eu queria pranchas muito leves e acontecia exatamente isso. Quando eu conseguia ter o fornecimento de algum fabricante que fizesse uma prancha leve, que era uma coisa muito difícil, que fizesse uma prancha leve, essa prancha era alucinante e eu começava a dar mais aéreos do que eu estava dando e digamos que eu estava pronto para ganhar o próximo campeonato e de repente chegava na véspera do campeonato, essa prancha quebrava ao meio e aquilo era uma ruptura no processo de performance que estava acontecendo. Então a grande batalha da Powerlite foi conseguir fazer uma prancha leve, por isso o light do nome, mas que fosse forte o suficiente para que eu pudesse me dedicar ao treinamento com uma prancha leve sem medo que ela quebrasse. E aí veio o power da história, né? Então nasceu o nome Powerlite, que é uma prancha forte e leve, assim como nasceu a demanda de estudo de design de prancha e de quilhas, leia-se posição de quilha, formato de quilha, material de quilha, flexibilidade de quilha, flexibilidade de prancha, tudo isso voltado para performance. Então, eu tive muitos patrocinadores de prancha antes de eu me tornar um shaper e muitas vezes eu já vi um shaper terminar uma prancha que não usou ainda, pegar na mão e falar assim, ó, essa vai ser a mágica. Olha que borda, olha que design. E para mim isso não faz sentido nenhum, né? Não tem como ela ser a mágica por causa de uma borda ou por causa de uma estética. Uma prancha só pode ser mágica depois que tu surfar com ela, sair d'água e dizer, olha, ela é mágica, é a melhor prancha da minha vida, eu tô com mais velocidade do que eu tava, eu tô acertando as minhas manobras mais do que eu acertava. Isso é que é ser mágica, isso é que é ser boa. Não ser bonita na minha mão e eu me orgulhar da escultura. Uma coisa é um campeonato de quem é o melhor escultor. Outra coisa é quem tem a melhor performance dentro d'água. Então esse é o grande diferencial da Powerlite em relação a outras fábricas de prancha pelo mundo, onde os seus proprietários e os seus shapers não são surfistas profissionais. E muitas vezes o foco está voltado para a estética de uma prancha, para o preço de uma prancha, para a viabilidade comercial de uma prancha. Já dentro da Powerlite, o foco sempre foi a leveza e a performance. E para isso a gente precisou buscar materiais diferenciados. Uma coisa que eu sempre acreditei é que uma tecnologia que estava sendo usada igual há 50 anos não podia ser ultimate, né? Não podia ser a última e melhor opção de tecnologia. Uma coisa totalmente retrógrada de 50 anos, que era aquela madeira no meio da prancha e uma prancha de fibra de vidro que se amassava toda na primeira caída, e se tu fizesse leve, ela quebrava em 1 mês, 2 meses. Não podia ser o máximo. E, naturalmente, fui pesquisar outros mercados, outros nichos, né? Como o windsurf, asa delta, como arco e flecha, o próprio automobilismo, e perceber que se trabalhava com materiais muito mais nobres do que os materiais que se trabalhava na fabricação de prancha. Então a resina poliéster, por exemplo, que é a resina comum, né, com a qual se lamina bloco de poliuretano,
é a resina mais barata e mais vagabunda, literalmente, que existe no mercado. Uhum. E eu trabalho também com resina poliéster. Se um cliente meu me pedir uma prancha de PU com resina poliéster, que é o nosso produto mais barato, eu faço. Mas ela é muito barata. E ela amassa toda na primeira caída. Uhum. Então, a gente foi buscando os materiais mais nobres que os outros mercados usavam. Né? Bike de carbono, de titânio, existe há muito tempo. Então, por que eu vou ter uma prancha de PU com poliéster se a minha bike for de carbono com titânio? Não faz sentido nenhum. Né? Então, a gente foi pesquisando materiais e metodologias de construção de prancha e chegamos no método Powerlite, que, cara, hoje oferece uma das pranchas com a melhor relação peso-durabilidade do mercado, controle de flexibilidade e, consequentemente, de performance.